mais uma vez, Jesus vem nos mostrando a necessidade, né, principalmente esse tempo da Quaresma. Nós temos o nosso monte para rezar. Nosso momento de se afastar dos nossos compromissos, das nossas responsabilidades, para estar em oração com o Senhor. O tempo de Quaresma é um dos pontos importantes para a gente fazer bem a Quaresma, é a oração. Sair, né, de todo barulho, sair de todas as preocupações e estar na presença de Deus para rezar. Mas, de tempos em tempos, Jesus não ia sozinho para subir o monte para rezar. De vez em quando ele levava Pedro, Tiago e João, né, para estar ali junto rezando. E qual é esse sentido de levar? Para nos ensinar, né, principalmente o que ele pede: orar e vigiar. Mas de repente está os três lá junto com Jesus, de repente acontece algo, né? De repente bateu um sono neles e eles acabaram dormindo. Será que isso acontece com a gente quando a gente está rezando ou não? Principalmente quando começa a rezar o terço, né? Você está lá rezando o terço, de repente começa aquele sono, né? Começa a bocejar, ou então quando o padre está fazendo homilia também, né? Começa a concordar com o que o padre fala, né? Está lá concordando, o padre está falando. Mas por que isso acontece? Quando a gente está rezando o terço, primeiro que a gente tem que entender que quando a gente reza o terço, a gente não está sendo uma oração repetitiva. A gente tem que estar meditando em toda a vida de Jesus, desde o nascimento dele até a sua ascensão. E depois a gente encerra, né, com as duas últimas dezenas, com a Assunção de Nossa Senhora em coração dela, com a rainha. Então, quando a gente está rezando, aquilo começa, né, com uma melodia de meditar. A gente começa a meditar, a gente começa a rezar, mas sendo assim, parece uma música que vem aos nossos ouvidos. Então, isso é normal acontecer, né, da gente, nesse sentido, de cair no sono. Principalmente, né, quando a gente faz o propósito de estar lá rezando com o Frei Gilson, ou então com o Instituto Reset, né? A gente começa a rezar, a primeira descida vai com uma maravilha. De repente, quando você vê, já acabou o terço, né? Você acaba dormindo. A gente não pode desistir. Então, às vezes fala assim: vou parar, né? Não vou rezar mais porque eu só durmo, né? Eu não vou mais fazer, acompanhar mais o Gilson, nem o Instituto Reset, não vou rezar mais o terço, porque é só começar a rezar e eu durmo. Tanto é que as pessoas até brincam, né? Falam que se você tem insônia, reza o terço e você dorme, né? Mas a gente não pode desistir. Se de repente eu dormi, se eu cochilei, né? Aonde foi que eu parei? Então, a partir de agora eu vou continuar novamente. Se eu não sei qual a descida que eu estou, né? Então eu volto no começo do mistério e rezo novamente, para terminar. O importante é não parar. Porque se a gente começar a pensar assim: não vou parar, a gente não reza mais. A perseverança na oração, dar continuidade na oração, é assim que a gente vai conseguir vencer o sono. Se de repente começa a bocejar, se de repente começa a dormir, né? Porque principalmente, né, quando a gente de madrugada, a tentação de ficar deitado para rezar o terço, né? Aí que a gente dorme mesmo. Se de repente está no sono, eu vou sentar. Se eu estou deitado, se eu estou sentado dando sono, eu vou ficar em pé. Se eu ficar em pé dando sono, eu vou caminhar no meu quarto. Se eu estou no quarto, na sala, ali eu vou continuar fazendo a minha oração. O importante é perseverança. Assim que a gente consegue, né? Depois, outro momento assim também, que quando falo de Pedro, eu gosto de fazer a comparação com a gente. Aí, de repente, quando acontece a transfiguração, lá eles vêm junto com Jesus, Pedro e vem Moisés e Elias. Aí, de repente, Pedro fala assim: mestre, vamos fazer 3 tendas aqui, né, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. O que ele quis dizer com isso? Né? Ele subiu para rezar, e de repente, naquele momento que eles estavam ali,
Ele estava tão bom para eles, né, para que Pedro não queria sair mais de lá. Isso acontece muito com a gente, né? Depois que a gente vai num retiro, aquele retiro assim que mexe lá no fundo da alma, aquela alegria, aquela paz, a gente começa a falar assim: eu não quero mais sair daqui, eu quero continuar aqui, de tão bom que está. Ou então, se a gente vai num encontro, a gente participa de um momento, né, um dia de espiritualidade, ou então um momento de adoração, e a gente se sente tão bem que a vontade não é mais sair, é continuar lá. Jesus não respondeu nada, não que ele tenha sido, não tenha ignorado aquilo que Pedro tinha falado. A gente não pode esquecer também que quando a gente vem para a missa, nós estamos justamente vindo ao encontro do Senhor. Aqui nós nos tornamos Pedro, Tiago e João. Nós estamos em oração. Jesus nos traz no Monte Tabor para rezarmos, rezarmos com Ele. Aqui nós ouvimos a sua palavra, aqui nós escutamos os seus ensinamentos, aqui nós nos alimentamos com o pão eucarístico, com o pão da palavra, aqui nós adoramos ao Senhor, aqui nós glorificamos ao Senhor. Mas é necessário, quando Jesus não diz nada para ele, não é que Jesus o ignorou, mas a necessidade que nós precisamos aprender a descer no Monte Tabor. Assim como aquela alegria que a gente sentiu no retiro, no momento de espiritualidade, no momento de adoração, ou mesmo durante a missa. É necessário nós descermos no Monte Tabor, para que a gente possa levar para as pessoas que não conhecem Jesus Cristo. Quando o padre, eu sempre gosto de brincar também, né? Quando o padre no final da missa diz assim: ide em paz, né, na oração, ide em paz, que o Senhor os acompanhe, né? Alguns podem pensar assim: ufa, graças a Deus a missa terminou, né? O padre falou demais hoje. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Ou seja, vá na paz, vai ser missionário, vai levar a palavra que você escutou, vai anunciar a boa nova, vai anunciar o reino de Deus, porque o Senhor está contigo. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Nós não estamos sozinhos. Jesus desce o monte com a gente também, para que juntos nós possamos anunciar a boa nova do reino de Deus. Isso é muito importante. Que a gente não se deixe se abater por isso. Nós vimos depois aqui quando a transfiguração de Jesus. Nós não podemos esquecer que Jesus, ele é humano e divino. Como a gente viu aqui, quando estava conversando Jesus, Moisés e Elias, eles estavam conversando justamente da maneira como Jesus iria morrer, qual seria a sua morte. Então, tudo aquilo que Jesus estava conversando com eles, Jesus passou por amor a nós. Ali foi o lado humano de Jesus. Toda a humilhação que ele passou, as chicotadas que ele recebeu, a coroa de espinhos, a dor que ele sentiu, as suas quedas, onde ele se machucou com as suas quedas, depois quando ele foi pregado, né, na cruz, a lança do seu peito, tudo isso Jesus sentiu a dor mesmo, a dor física que nós sentimos quando nós nos machucamos. Ele sentiu o desprezo, ele sentiu o abandono, ele sentiu a humilhação, tudo isso que a gente sente, o lado humano dele. Mas mesmo assim, o seu lado humano, a gente pode dizer que é divino. Ele sentiu todas as dores. Só que, nessa passagem aqui, quando ele se transfigura, aqui está justamente Jesus divino. O Jesus, o Deus Filho. E não foi à toa que ele se transfigurou também. Paulo explica na segunda leitura justamente o que aconteceu nesse momento com a transfiguração de Jesus. O seu corpo todo brilhava de um brilho diferente. A coisa estava naquele momento. Paulo ele começa dizendo assim: o fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, a glória deles está no que é vergonhoso, e só pensam nas coisas terrenas. Ou seja, Paulo está alertando o povo a tomar muito cuidado para que não fique somente com as coisas do mundo. Toda a preocupação terrena, de querer as coisas terrenas. Depois Paulo diz assim, versículo 20:
Nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós, porém, somos cidadãos dos céus. De lá nós viemos, para lá nós deveremos voltar. De lá nós viemos, é a vontade de Deus que todos nós voltemos para lá. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos do céu. Nós somos cidadãos do céu. Mas para isso, para que a gente realmente possa voltar para o nosso lugar de onde nós viemos, nós precisamos, a partir de agora, não é de amanhã, nem depois de amanhã, mas agora, a buscar a nossa salvação, de buscar a nossa santificação. O momento é agora. Depois ele continua dizendo: Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso. Então Jesus, na sua transfiguração, ele quer justamente mostrar para nós hoje também, não somente para Pedro, Tiago e João, mas para nós hoje também, que um dia nós também teremos nosso corpo glorioso. Nós também passaremos por essa transfiguração. Quando ele fala aqui, ele transformará o nosso corpo humilhado. Porque o nosso corpo hoje, irmãos, nosso corpo é corruptível, porque nós habita o pecado, porque nós habita a morte. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, nós não podemos entrar no céu com esse corpo que nós temos hoje. Porque no céu não pode haver pecado, no céu não pode haver a morte, no céu não haverá mais dor, nem tristeza, nem choro, nada. E por isso nós não podemos entrar com esse corpo que nós temos. Nós não teremos um corpo transfigurado, um corpo glorificado. Mas para isso, nós precisamos, a partir de agora, pensar nisso. Eu estou realmente me preocupando com a vida celeste, porque todos nós aqui, eu tenho certeza que todos nós queremos o céu. Mas nós estamos fazendo por onde? Nós estamos buscando o céu verdadeiramente? Eu tenho essa convicção que eu não sou aqui da terra, eu estou na terra, mas eu não sou da terra, eu sou cidadão do céu. Eu tenho essa convicção que realmente lá do céu eu vim e para lá eu vou voltar. A vontade de Deus é essa. Mas é a nossa vontade. Dentro do livre-arbítrio que Deus nos dá. Nós queremos realmente o céu? Se nós realmente queremos o céu, a igreja está justamente nos dando essa oportunidade, mostrando para nós, dentro desse tempo da quaresma, que é o tempo de conversão, que é o tempo de mudança de vida, que é o tempo de realmente buscarmos o céu, buscar a nossa salvação, buscar a nossa morada celeste. Isso é mais importante para nós hoje. Mas só que esse tempo de conversão, esse tempo de mudança, não é para ser somente do tempo da quaresma. A quaresma deve nos alertar, nos mostrar, para que a gente comece a nossa caminhada para o céu. Porque para viver os 3 pontos importantes da quaresma, que é oração, jejum e caridade, não é para viver com esses 3 pontos somente agora que na quaresma. Mas a quaresma é para me alertar, para mostrar que eu preciso caminhar dessa maneira. Então a quaresma começa essa caminhada, mas eu devo dar continuidade na Páscoa, no tempo comum, no tempo do Advento, no tempo de Natal. É todo o tempo, é todo momento buscar a nossa santidade. E que a gente realmente possa, nessa noite de hoje, ouvir o apelo do Senhor, que a gente possa realmente ouvir aquilo que Deus está nos mostrando nessa noite. Subirmos o nosso Monte Tabor. Se eu não tenho esse lugar, então que eu comece a pensar um pouquinho, que eu comece realmente a pensar, e procurar um lugar. É claro que o subir o Monte Tabor é metafórico, não é para pegar um monte e subir e começar a rezar. Mas eu posso ir para o meu quarto, fechar a porta do quarto. Se eu tenho um momento lá na minha casa, que eu tenho mais
silencioso. De repente eu tenho um altarzinho lá na sala, eu posso estar fazendo esse momento. Mas o importante é que eu comece, que eu dê esse primeiro passo. Diante daquilo que Jesus mostrou, Ele quer que todos nós que estamos sejamos merecedores de ocupar nosso lugar no céu, de voltarmos para o céu. Mas depende única e exclusivamente de cada um de nós. Que a gente viva essa quaresma realmente diferente do ano passado, com mais fervor, com mais certeza daquilo que queremos para nós no futuro. Não esqueçamos, de hoje em diante, não esqueçamos mais. E nós precisamos também nos preocupar com a vida celeste. Não somente com a vida terrestre. Vamos nos preocupar com a vida terrestre, mas sem esquecer a vida celeste, a vida eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.